Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente volta a essa casa no mês do aniversário, né? Para mim é uma honra. Uma casa que a gente viu há 3 anos começar pequena e hoje a gente vê com um público grande, estão querendo até ampliar. O Jorge estava falando comigo, está precisando ampliar, colocar TV, colocar vídeo lá de fora, uma sala ali dentro. Isso alegra muito a gente. Eu gostaria, antes de começar, parabenizar a casa, os tarefeiros da casa, por esse aniversário, porque a gente sabe que não é fácil manter, construir e conduzir uma casa espírita. Requer muito esforço, muita abnegação, muita renúncia, e é muito difícil a gente manter um grupo desse assim, e de forma crescente, e com ambiência tão maravilhosa como aqui. Parabéns à casa, parabéns a todos vocês que estão aqui. Construindo a fé em nossos corações foi o tema que me sugeriram, dentre alguns que eu indiquei. Nos fala de algo muito importante em nossas vidas, sem a qual a gente não faz absolutamente nada, que é a fé, que consiste em acreditar. Acreditar muitas vezes é difícil, às vezes a gente fraqueja. E por que motivo a gente às vezes não acredita em algo? Por que motivo a gente fraqueja? São reflexões que a gente vai fazer no decorrer da palestra. Mas essa palestra, certa vez eu fiz numa casa até aqui próxima, Macaé. A casa também estava iniciando. Na época não tinha 1 ano de vida ainda. A pessoa me ligou, o dirigente da casa, e eu já peguei meu GPS, que até hoje eu trouxe também, né? A gente fica escravo das coisas, tem que acreditar. Peguei o GPS e, em vez de anotar o endereço da casa, anotei no próprio GPS. E ele ainda me questionou: você anotou bem o endereço? Explicou bem que a casa funcionava numa varanda, né? A rua era a rua Uruguai, Rio das Ostras, e funcionaria numa varanda. Era nova a casa. E eu confiei no GPS e saí de casa. Aquela voz feminina me orientando, né? E a minha mulher até ficou um pouco enciumada, ela disse que aquela era a única voz feminina que eu obedeci, porque no mais eu era meio rebelde, né? Mas eu tentei obedecer, fui seguindo os passos, foi muito bem, até chegar a Rio das Ostras. Rodei um pouquinho no centro de Rio das Ostras, seguindo as instruções, e a voz me falou, em tom adocicado: você chegou ao seu destino. Eu olhei bem. Aqui uma casa varandada, luzes acesas, estavam entrando algumas pessoas. Olhei com bastante atenção, mas não parecia ser o meu destino. Fiquei desconfiado daquela voz feminina, doce, tentando me persuadir a entrar naquele local. Olhei bastante, falei: vou fazer o seguinte, vou dar uma volta, estava um pouco adiantado, vou dar uma volta, vou programar de novo o GPS e vou seguir de novo. Aí rodei um pouquinho para o centro de Rio das Ostras e a voz me conduzindo, me parou em frente da mesma casa, insistindo comigo: você chegou ao seu destino. Eu olhei, não parecia mesmo meu destino. A varanda já estava cheia de gente, mas tinha assim muita característica de reunião espírita, né? Reunião espírita a gente já conhece pelo semblante das pessoas, né? Todo mundo se cumprimenta, todo mundo sorridente. Não parecia exatamente um semblante espírita, mas eu já não tinha mais tempo para questionar a voz. Tive que acreditar, tinha que ter fé, viu, Jorge? Muita fé. Aí eu entrei com fé, muita fé. Olhei, tinha um pastor, um púlpito ao fundo da varanda, assim. Parece que a minha presença funcionou assim como algo completamente estranho, porque ele estava num discurso até muito empolado. Parou imediatamente, houve aquele silêncio mortal, e aí ele virou-se para mim e perguntou: o senhor deseja alguma coisa? Eu, sem ter o que responder, falei: o senhor sabe onde fica uma casa espírita aqui nessa? Aí eu precisei redobrar minha fé, né? Mas a caridade existe em todos os corações.
Aquele senhor titubeou um instante, ficou sem ação, daqui a pouco parece que lhe deu um revertério, um tipo nervoso, e ele falou, é para lá, é para lá, é para lá. Ficou desse tipo. E eu, antes que ele mudasse de ideia, eu saí, entrei no carro e fui para lá, e não é que era mesmo, era para lá. Que coração bondoso, né? Que a fé é muito útil na vida da gente, né? A gente tem que ter fé. Mas hoje eu já vim aqui algumas vezes, o GPS também me conduziu por um caminho que eu antes nunca tinha trilhado, passando aqui pela rodoviária. Né? Até estranhei um pouquinho, mas como eu já conheci o local, eu conheci a rua assim que entrei. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que em balde, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? É um trechinho de Vozes da África, de Castro Alves. Mostra uma página triste da nossa história, que é o tráfico de escravos. Onde aqueles que eram transportados em porões de navios, tirados muitas vezes das suas aldeias, alguns com cargos de nobreza, eram jogados nos porões dos navios, amontoados, e muitos morriam pelo caminho. Eles também tinham fé, eram politeístas, acreditavam nos seus deuses primitivos, e chamavam pelo Deus, reclamando que gritavam por ele, já pediram por Deus, mas Deus não atendia, no conceito deles, não os atendia. E ele queria saber o que havia. Onde estás, meu Deus? Embuçado nos céus, né? Escondido nos céus. Realmente é uma página triste da história. Isso aqui nos desembarques, ficavam todos amontoados, esperando ser contados, vendidos, separados. Essa é uma visão poética, né, de um quadro muito manjado nos nossos livros de ensino médio, né, onde mostra ali as acomodações desses nossos irmãos, né, que eram trazidos à força. Em algum momento, parece que eles perderam a fé. Não acreditavam mais que Deus pudesse lhes socorrer. Né? Essa visão é poética porque, na realidade, era muito pior do que isso. Não era assim. Um episódio de fé no Evangelho de Jesus, assim, muito marcante, há várias situações, mas o episódio mais marcante é quando Jesus descia do Monte Tabor, após o fenômeno da transfiguração. Descia ele, Pedro, João e Tiago, o irmão de João, que tinham dois, e avista uma multidão, onde ali no meio estavam os seus discípulos. Daquela multidão sai um Senhor, e este Senhor, muito aflito, se atira aos pés de Jesus. Senhor, curai meu filho. Eu já o apresentei aos seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. E pede que Jesus cure o menino. Relata que a situação do menino era muito grave. Perdão. Era muito grave. E que os discípulos não tinham conseguido, tinham tentado, mas não conseguiram curar o rapaz. E relata a situação. Que ele se encontrava lunático. Ora, atirava-se ao fogo, ora na água. Ou seja, o garoto não tinha sossego. Ele estava numa situação terrível. E esse termo lunático, nos casos de epilepsia, que os evangelhos relatam bastantes casos semelhantes, mas não traz o termo epilepsia, os epilépticos eram chamados de lunáticos, porque achava-se que a lua tinha influência sobre esses episódios. E então Jesus impõe suas mãos sobre aquele rapaz e ordena que dali saiam aqueles espíritos que estavam atormentando aquele moço, e o garoto fica curado imediatamente.
O povo ficou maravilhado. Seus discípulos também ficaram maravilhados, mas ficaram intrigados com um detalhe. Senhor, por que nós não fomos capazes de curá-lo? Eles tinham feito a mesma coisa que Jesus fizera. Impôs a mão, logicamente, a sua autoridade moral. Aqueles espíritos abandonaram aquele rapaz e ele se curou. Os discípulos fizeram exatamente igual e não foram capazes. E Jesus reclama com eles: ó gente depravada, até quando, ficarei convosco? Em outras palavras, ele queria dizer: ó povo indisciplinado, no caso o depravado era ali, ele não tinha a disciplina necessária, sabia que tinha o conhecimento, mas não tinha a disciplina. Até quando ficarei convosco? Em outras palavras menos polidas, até quando terei que carregá-los às costas? E de fato, Jesus sempre esteve à frente deles, mas eles só começaram mesmo a produzir depois que Jesus desencarna na cruz, mais precisamente depois do fenômeno de Pentecostes. Até então, eles eram praticantes, mas eram admiradores das obras do Mestre. Aprendiam com o Mestre. E Jesus acrescenta uma nova informação. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para esta montanha: montanha, mova-se daqui para lá, e a montanha se moveria. Ou seja, eles seriam capazes de mover montanhas, não montanhas físicas, porque isso qualquer retroescavadeira faz. Naquela época não havia, mas havia-se a escavadeira atualmente, mas se movia fisicamente. Referia-se ele aos problemas que se agigantam diante da gente, que só com fé podem ser removidos. E nos traz uma outra informação, que para esse tipo de espírito era necessário jejum e oração. Ora, mas a que jejum ele se referia? A oração, sabemos, Jesus orava, Jesus subia ao monte para orar, várias vezes, há vários relatos. Mas que jejum seria esse? O jejum da comida? Não era esse jejum. Era o jejum das coisas mundanas, prestes a você realizar um fato de tal proporção, como é, por exemplo, um caso de desobsessão daquela monta. Mostra também que para estes espíritos, disse Jesus, se referia que para outros não precisaria tanto rigor, mas para alguns necessitaria jejum e oração. Então, determinados médiuns, como os seus discípulos o eram, poderiam fazer determinadas tarefas de acordo com o seu potencial naquele momento. Mas para tarefas mais complexas, necessitaria de médiuns mais preparados. Por exemplo, não daria para um médium argentino hoje talvez fazer ali um trabalho de desobsessão, Não, talvez não fosse muito viável. Ele necessitaria do jejum das coisas mundanas, seria muito difícil no estágio atual da evolução, Então disse que nada seria impossível para nós. Ali está a referência, eu sempre coloco no rodapé. Sempre coloco, porque às vezes eu esqueço de falar, mas está sempre ali. Mas o que é a fé? A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa. A fé é a certeza de atingir um determinado fim. Olha que essas definições aqui, nada tem de espíritas ou de religiosas. Essas definições são definições de dicionário, Vamos ao dicionário, a gente vai achar definições parecidas. Se a gente tem confiança de que vai realizar alguma coisa, isso é a fé. Se a gente tem essa certeza, a fé na realidade é isso. E a fé ela pode ser humana e ela pode ser também divina. Em que consiste a fé humana? A fé humana é a fé
fé humana? Temos. Até o mais incrédulo, alguma fé humana ele tem, né? Se ele consegue realizar as tarefas do dia a dia, uma pessoa saudável, ele tem, no mínimo, fé nele mesmo, que ele vai conseguir alguma coisa. Ele tem fé humana. A fé humana, por exemplo, vários cientistas, nós hoje usufruímos do estudo de vários desses cientistas que não acreditavam em Deus. Einstein mesmo era um caso desse, que apesar de ter flertado com o judaísmo, numa fase da sua vida, ele não acreditava em Deus. Não acreditava, negava a Deus. Na época da França, a época de Kardec, a época do iluminismo, pós-iluminismo, também havia uma negação de Deus. E, no entanto, muitos cientistas daquela época produziram, né, obras importantíssimas que hoje em dia nós usufruímos dessas obras e não acreditavam em Deus, acreditavam simplesmente nas pessoas. Nós acreditamos nas pessoas? Acreditamos. No caso, por exemplo, do GPS, eu acreditei. Eu acreditei que aquilo é uma obra humana, né? Acho que Deus não teve nada a ver com a concepção daquele aparelho, né? Teve orientando, criando as pessoas e tal, intuindo, mas é uma obra humana e a gente acredita. A gente questiona, por exemplo, ao atravessar um sinal de trânsito, quando ele fica vermelho, a gente para, quando fica verde, a gente atravessa, né? A gente questiona se quem fez aquele semáforo, quem inventou aquele semáforo, acreditava em Deus. Quando você vai a um médico, o médico lhe prescreve um remédio, né? As pessoas de bom tom geralmente tomam medicamentos, senão não ficam bons, né? Essas pessoas questionam se o médico é religioso. Doutor, o senhor acredita em Deus? Quer dizer, se ele não acredita, você não vai tomar o remédio? Não. Nós acreditamos na fé humana. Acreditamos na fé humana. E a fé divina? A fé religiosa. É a crença em Deus. Essa fé, acho que está um pouquinho à frente, pode ser cega ou pode ser raciocinada. A fé cega nada examina, aceita sem verificar, tanto falso como verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada em um erro, cedo ou tarde desmorona. Ora, gente, isso aí é uma verdade que a gente não precisaria nem explorar, né? Aquele que aceita as coisas sem verificar, né, no mínimo ele é um tolo, porque o certo, se Deus nos dotou de um raciocínio, é que nós verifiquemos toda a informação. Há pessoas que ainda hoje leem o Antigo Testamento, por exemplo, e acreditam naquilo ali ao pé da letra. Acreditam, por exemplo, que a cobra que tentou Eva, para que Eva comesse o tal fruto proibido, que era o fruto da sabedoria, essa cobra que tentou Eva falava. Acreditam nisso. E as cobras só falavam naquela época, agora ficaram mudas, não falam mais nem um monossílabo, a cobra fala mais, né? Nem para reclamar. Mas tem gente que acredita. E a fé cega leva ao fanatismo, porque essas pessoas, nem acreditando em determinadas situações, eles querem que os outros acreditem também. Não admitem que se diga não a alguma informação. Não me lembro se já contei aqui, mas se eu não me lembro, talvez deva ter outro esclerosado na plateia, então eu vou contar de novo. Quando eu era criança, eu não nasci em berço espírita, né? Minha família é católica me obrigava a andar 6 quilômetros a pé, porque a igreja era longe, cara, eu nasci na roça, no meio do mato. Chegar para ter aula de catecismo. A moça tinha uma boa vontade enorme comigo, né? Uma boa pessoa, mas não tinha conhecimento. Eu, desde cedo, eu já lia muito, não tinha televisão, tinha rádio lá na roça, eu lia bastante e questionava aquela senhora sobre algumas coisas. Uma coisa que nunca me entrou muito pela garganta abaixo, pela goela abaixo, e não entrou mesmo,
foi a tal do pedaço de maçã, né? Que não era maçã, nas escrituras não falam nada de maçã. Essa maçã foi introduzida ali com os contos de fada e ficou misturado os contos de fada junto com os ensinos bíblicos. Mas que Eva, ao comer aquele fruto, deu para Adão aquele fruto, que gostou tanto, e Adão lutou, não, mas Deus pediu para não comer, então eu não vou comer. Mas comeu meio sorrateiramente, engoliu com tanta pressa que ficou com um pedaço do fruto entalado na garganta. E conta-se que o pomo de Adão que os homens têm, e as mulheres não têm, né? A não ser que tenha algum distúrbio hormonal, né? Mas tem mais discretinho, pelo menos. Que os homens têm, isso teria sido um pedaço do fruto, daí pomo, né? Pomo de Adão, pomo é fruto, um pedaço do fruto que ele teria engolido às pressas, ficou entalado. E eu naquela época, essa coisa me descia muito bem, eu passava a mão no meu pescoço, e hoje já dei um pouquinho, né? O meu pedacinho foi mísero. Eu olhava para o cara do lado, o cidadão tinha um gogó desse tamanho, criado a toda, e falei, está ali meu pedaço de fruta. O meu dele e o meu também. Tá? Então essas coisas, esses ensinamentos, com o tempo, a ciência vai desmontando, nos convocando a raciocinar. Uma outra coisa que a gente não pode trazer ao pé da letra é a idade da humanidade, do ser humano. Porque segundo a Bíblia, nós, os humanos, teríamos ali 6.000 e poucos anos, né? Se formos acompanhar a cronologia bíblica, né? Moisés, para terem uma ideia, né? 2.000 Moisés, depois de 2.000 Jesus, depois o Espiritismo, sei lá, tem uns 7.000, 8.000, mas descobriu-se fósseis antiquíssimos, mas muito mais antigos que isso. Então, só aí esse ensinamento ao pé da letra desmoronou. Não é nossa pauta, mas aconselho que a gente lê esse capítulo, Gênese Mosaica, no livro A Gênese, de Allan Kardec, que é o quinto livro da codificação espírita, onde ele faz um paralelo entre a Gênese Mosaica e a Gênese espiritual, né? É uma coisa maravilhosa porque ele coloca esses dias para a criação da Terra e esse tempo contado antigamente como fases geológicas e não propriamente como dias como conhecemos hoje. Enfim, muita coisa, muitos conceitos caíram. A fé raciocinada é aquela que tem por base a verdade. É a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é na luz. O que é sombra aqui? Sombra aqui é a falta de conhecimento, né? O que era verdadeiro no início do Espiritismo, né? O que os Espíritos nos trouxeram, que na época não se podia comprovar, Kardec até teve esse cuidado de questionar os Espíritos. Se por acaso a ciência contradissesse alguns daqueles ensinamentos, com quem deveríamos ficar? Os Espíritos falaram, fique com a ciência, né? Fiquem com a ciência. Mas até hoje, nada foi contradito. Alguma coisa foi esmiuçada. Por exemplo, na época de Kardec simplificou, foi um eufemismo, né? Simplificar o conceito de fluido, porque ninguém conhecia fluido a fundo, não sabia o que era. Então, achava-se que a luz era fluido luminoso, o magnetismo era fluido magnético, fluido luminoso, e assim por diante. Para a ciência evoluiu, e para a ciência, fluido são os líquidos e os gasosos. Aí nós falamos do fluido cósmico universal, a gente já deve ter falado aqui algumas vezes, é um fluido que está pelo espaço inteiro, deu origem a tudo, dá origem a várias coisas da matéria. Esse fluido é um fluido imponderável, esse não foi ainda mapeado pela ciência. Mas nada foi contradito. Ou seja, o que era, que para nós tivemos que aceitar que a gente não conhecia a fundo, a ciência não contradisse, ela simplesmente cortou em partezinhas menores e hoje em dia são melhores estudadas essas partes. O perispírito só é semimaterial, que é um termo assim
praticamente em desuso. O próprio espírito, ele, a grosso modo, é imaterial, né? E Kardec até questionou perguntando se era imaterial, e os espíritos responderam que imaterial não era o termo. Incorpóreo seria o termo mais preciso. Mas que nós poderíamos adotar o imaterial mesmo, uma vez que a gente não conseguiria, né, distinguir essa sutileza do espírito, nem do perispírito. Acredito que no futuro nós ainda teremos instrumentos capazes de detectar esses átomos, essas moléculas. Mas o que era importante a gente dizer, que o que a gente teve que aceitar como conceito, a gente foi levado a raciocinar e entender. Hoje em dia entendemos perfeitamente o processo da doença vinda dela de origem espiritual, né? O processo da obsessão simples, da fascinação, da subjugação. A gente hoje entende esse processo, entende como isso contamina o seu espírito, o seu perispírito, como chega ao seu corpo físico. Entende que a gente estudou a ciência, a gente continua estudando a ciência. Hoje em dia os cientistas, até mesmo os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, permitem que entrem em grupos de orações nos hospitais, porque sabem que há algo, naquela energia que ocupa aquele ambiente, naquele momento, que promove, melhora as condições de cura de qualquer paciente. Hoje em dia sabe-se disso, embora eles não tenham ainda instrumentos para detectar exatamente o que seja isso. Masaru Emoto, um cientista japonês, fez uma experiência legal no metrô, colocou água, vários potes de água, né? E pediu que as pessoas chegassem. Ali tinha uma plaquinha de instruções para a pessoa chegar com vibração, uns com ódio, outros com amor. E o amor, os sentimentos bons, a oração, ela tem a capacidade de mudar a forma das moléculas, a fórmula das moléculas. Ela mexe com a parte física. Como? Os cientistas não aceitaram porque não tinham como dosar. Essa evidência ficou, todo mundo fala nela, mas o cientista, a ciência em si, não registrou porque não pôde medir. Por exemplo, eu não poderia medir a quantidade de amor que eu emanei naquele momento ali, né? Então eles, contudo, tem que ser medidas precisas. E ainda não se chegou a um instrumento que medisse. Mas o fato é que a fé nós temos que raciocinar. Para raciocinar sobre as coisas, e a fé raciocinada é de suma importância. A outra leva ao fanatismo, tá? Não adianta nada a gente chegar para um fanático e falar dessas coisas. Não, cada qual tem o seu tempo, né? Jesus mesmo já recomendou, quando chegássemos numa casa e não fôssemos, nossa fala não fosse bem aceita, que saíssemos e ainda batêssemos os pés e não levássemos dali nem a poeira, né? Então cada um tem o seu tempo. Um dia chegará o tempo daquele que hoje não aceita. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz também uma outra colocação, dizendo que a fé, ela vem para cada um ao seu tempo. Para uns não adianta você martelar, que a pessoa não vai adquirir fé. Mas para outros, basta uma simples fagulha e ela já adquire aquela fé, como se a coisa já viesse nela. E que a fé também não se prescreve. Eu não posso prescrever, não, meu filho, você está aqui, você toma esse remedinho, agora toma essa dosagem de fé aqui, você tem que ter fé em tal proporção. Não existe isso, que a fé não se prescreve. Ela vem para cada um ao seu tempo e à sua hora. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Fé, mãe da esperança e da caridade, outro tópico daquele mesmo capítulo. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. De que adianta, por exemplo, eu ter fé e ficar com a fé danada que vou ficar bom, mas não vou fazer nada para melhorar? Não vou mexer um passo para melhorar. Eu vou melhorar? Deve ter algum valor, e certamente tem, aqueles irmãos que se enclausuram, né, para orarem, e se distanciam das populações para orarem, né? E tem algum valor? Tem. Mas o exemplo é de suma importância. E Jesus foi aquele que fez questão de estar com os doentes, porque disse que era para os doentes que ele tinha vindo. Era o doente que precisava disso. Então a fé, ela tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se.
mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Ora, nós sabemos que estamos encarnados para nos regenerarmos, para melhorarmos como seres humanos, para evoluirmos. Todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. E para isso, nos falam os Espíritos que nós temos que ter fé, né? Que ela desperta todos os instintos novos. A fé divina, a fé em algo maior, algo que nos gerou, algo do qual também fazemos parte, né? Nós emanamos, de alguma maneira, de Deus, somos emanações divinas. Jesus mesmo nos disse isso, e inclusive, várias e várias vezes colocou para seus discípulos que eles teriam condição, eles, se referindo a eles e a todos nós, eles teriam condição de fazer o que ele fazia e muito mais. A fé através dos tempos. Na época do primitivismo, né, tinha o paganismo, o politeísmo. O paganismo não acreditava em nada, alguns, quando muito, acreditavam no panteísmo, numa volta ao todo, que quando a pessoa morria, aquele princípio espiritual que habitava a pessoa voltaria para um todo universal, né? O primitivismo, o politeísmo surgiu também, eles não tendo uma definição de Deus, sabendo que é Deus, acreditavam que Deus fosse o ronco do trovão, fosse o raio, tudo isso fosse Deus. Então, tipo, a lua era Deus. E é isso a gente ainda encontra nos nossos povos indígenas, né? Muitos povos acreditam ainda que elementos da natureza sejam Deus, em não podendo explicar esses fenômenos. Eu cresci acreditando em mula sem cabeça, nisso tudo, viu, gente? E não era para fazer carne seca, não. Aquelas linhas que eram fogos que a gente via no meio do mato, diziam que aquilo ali era mula sem cabeça. Era aqueles pais para pegar medo na gente, para a gente não sair de casa, não passar, não ir para o pomar à noite e tal. Então, tinha essas coisas, né? Eu acredito que ninguém faça isso mais com os netos, com os filhos. Hoje em dia não se faz mais isso, não. Mas pior. Pior? Na época de Moisés, foi a primeira revelação. E Moisés tirou o povo da escravidão por meio da fé, né? A fé no Deus único. Olha só que evolução, de um Deus primitivo, de um politeísmo, para um Deus único. Já se acreditava no Deus, o Deus de Abraão, né? Moisés acreditava nesse Deus e através da fé convenceu aquele povo que estava escravizado no Egito a sair de lá. Quando a gente fala escravizado, e a gente começou aqui com um exemplo sobre a escravidão, né? Uma página ruim da nossa história, a gente, por similaridade, a gente já pensa que a escravidão do Egito teria sido semelhante, mas na realidade a escravidão lá foi porque o povo era nômade, foi andando, acabou no Egito, o povo lá mais sábio, essa escravidão aconteceu naturalmente, eles trabalhavam praticamente pela comida. Tanto que quando eles se revoltam com Moisés no deserto, eles clamam por comida, eles querem comer. Querem comida, roubam a Moisés a comida. E dizem que quando eram escravos, eles tinham fartura mesmo, né? Então era uma escravidão diferenciada. Moisés convence esse povo a sair. Não é objeto do nosso estudo, a gente tem uma palestra sobre isso. Mas o Deus daquela época tinha que ser punitivo, né? Amar os seus pais, né? Respeitar pai e mãe. E tudo era para herdar a terra, né, da promissão, a terra que Deus lhe prometeu. Aquilo era visto como uma terra, como um território mesmo, a terra de Canaã. Então aquele povo era materialista. Para dobrar aquele povo, convencer, teria que usar de argumentos também materialistas, né? Várias vezes, quando Moisés, por exemplo, sobe ao monte e lá recebe os 10 mandamentos, que são as 10 leis divinas, por mediunidade, elas são escritas na pedra, demorou muito
E aquele povo que ficou ali, liderado pelo seu irmão, Arão, ao pé da montanha, já tinha cansado de esperar, já achava que Moisés já tinha morrido por lá mesmo, né? Acabado por lá, e que não tinha mais esperança dele voltar, estavam cultuando um deus pagão, né? Que simbolicamente derreteram o ouro daquele povo e fizeram um bezerro, e era o símbolo daquele deus pagão, né? Eu sinceramente procurei um deus cujo símbolo fosse um bezerro, né? Estudando sobre esses deuses pagãos, sinceramente não achei nenhum. Se alguém achar, por favor, me informe. O único máximo que eu achei foi branco, mas era um touro, mas eu que era novinho aí, né? Então Deus punitivo. E quando Moisés desce de lá, convence aquele povo como? Que ele estava errado. Ah, vocês estão errados, filho. Está vendo esse bezerrinho aqui? Vamos jogar ele fora. Nada disso, convencer foi na espada. Foi na espada, né? Foi com truculência. Então, para dobrar aquele povo, várias e várias situações, nós vemos um exemplo ali até de Deus. Sodoma e Gomorra, por exemplo, não vamos falar aqui, mas um Deus muito punitivo. A segunda revelação, Jesus já trouxe um Deus mais amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que quer do seu Filho tudo de bom em Jesus. Não, essa questão de relacionamento pai e filho, do Deus ser bom, ele não eximiu o filho da responsabilidade. Né? No caso, por exemplo, da volta do filho pródigo, onde aquele filho que era o gastão da família, o pai divide os bens, dá a parte dele, ele sai, gasta tudo, fica na miséria, trabalhando até, né, nos chiqueiros de porcos, né? Ele pensa que poderia voltar e trabalhar como um servo do seu pai, porque os servos do pai eram mais bem tratados do que ele naquela situação, e resolve voltar e pedir perdão ao pai. O pai se alegra, ele crente que levar uma bronca, se alegra. Aquele filho que ficou com ele, ajudando no serviço, né, se revolta, achou que estava sendo injustiçado, porque aquele filho fora tratado, aquele leviano, fora tratado, né, de maneira distinta. O pai lhe fez uma festa e se alegrou com a sua volta, e ele que ele ficava trabalhando não recebeu nada, mostrando que a gente tem que tratar os filhos, mesmo com amor, tratar com medidas diferentes. Jesus é um sábio, né? O Evangelho de Jesus é um Evangelho de sabedoria. Se nós seguíssemos de fato as lições, a gente veria. E de fato, cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós requer um tratamento diferenciado. Nós somos individualidades, né? Não existe assim nada genérico. O fato é que o Deus é amoroso. A terceira revelação já veio pelo Consolador que nos fora prometido por Jesus, porque naquela época, mesmo com toda a fé que ele nos passava, a fé que ele deixou dos seus discípulos que seguiram seus passos, né? Mesmo tudo isso não era o suficiente, né? Porque o povo não tinha capacidade de assimilar tudo. Então ele prometeu um Consolador que viria a posteriori e que ficaria conosco para todo sempre, e que não viria na função de uma individualidade, não seria uma personalidade como foi Jesus, como foi Moisés, seria, né, em todos os lugares, ficaria conosco para todo sempre. E o Espiritismo se encaixa perfeitamente nessa definição de Consolador. No entanto, o Espiritismo veio fazer o quê? Veio contradizer Jesus? Não, veio resgatar aquele ensinamento puro que Jesus deixou, porque o ensinamento que ele nos deixou foi se perdendo ao longo do tempo por conveniência humana, pelo casamento da igreja com a religião ali pelo século IV, né, quando Constantino, imperador romano, se alia à religião católica, né? E aí por diante. Então, nos concílios foram acontecendo as conveniências, os tratados, né? Enfim, muita coisa por aí que hoje em dia esses nossos irmãos de outros credos, né? Eles têm muita dificuldade hoje para combater conceitos que foram colocados ao longo do tempo. Temos que orar muito pelos argentinos, somente pelo Papa também argentino, né? Porque ele consiga liderar com sabedoria a comunidade dele, né? É muito importante que todos os líderes religiosos, não somente os do Espiritismo, mas os líderes religiosos de todas as religiões, usem
da sabedoria que Jesus nos deixou nos evangelhos. A fé pode ser frágil? Há um episódio no evangelho também que nos relata um caso de fragilidade de um dos seus discípulos. Mas como foi esse discípulo? O mais frágil. Foi aquele que foi o mais forte inicialmente. Foi Pedro. Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus conseguiu, o primeiro seguidor que ele conseguiu, que ele pregou primeiramente, né? Lá mais à frente eu conto sobre isso, mas esse episódio, depois que Pedro já tinha seguido os passos de Jesus, todos estavam com Jesus há muito tempo pregando, estavam numa margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia, ou como queiramos chamar, né? Refere-se ao mesmo espaço físico, e pediu que seus apóstolos fossem de barco até a cidade deles, até Cafarnaum, né? Porque eles estavam em Cafarnaum, a base era lá. E que eles estavam numa outra cidade, eles ficariam um pouco mais orando. Olha só como Jesus orava. E eles vão, mas no meio do caminho, o vento sopra com muita força, as ondas, né, se avolumam, e a embarcação, muito instável, começa a balançar, e os discípulos gritaram como criancinhas, mesmo tendo fé, chamando pelo mestre: socorro, mestre, socorro, Jesus. Eles chamavam pelo mestre, né? E Jesus, que estava orando, interrompeu sua oração, desceu e dirigiu-se até ele. Como Jesus dirigiu-se? Andando sobre as águas, né? E eles, naquele tempo, já no cair da tarde, o vento açoitando a água, né? Muita neblina, não reconhecem o mestre caminhando sobre a água. E perguntam: quem vem lá? Andando, caminhando sobre as águas, com medo, né? E eles dizem: não temam, sou eu. Jesus identificou-se dizendo que era ele, que eles não temessem, mas ainda assim eles temiam. Mas és tu mesmo, Senhor? Se és tu, fazer com que eu saia desta embarcação e caminhe até ti sobre a água. Pedro lhe disse. Então ele falou: que havia, então venha, né? Não foi com essas palavras, mas foi algo semelhante. E ele tinha fé e desceu da embarcação, e a sua fé o fez caminhar sobre as águas. E caminha alguns passos, até que a sua fé vacilou um pouco, já estava com água pela canela, e quando a água pelo pescoço, já aos berros, né? Jesus mais uma vez lhe estende as mãos e o retira daquele apuro. E recrimina-os, porque aqueles homens de pouca fé, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, como ele falara lá atrás, né? Poderiam fazer coisas maravilhosas, até andar sobre as águas. Mas sem fé, afundariam. Trocando em miúdos, o que quer dizer essa parábola para a gente? Isso está no Reformador de maio de 2006. O mar agitado são as inseguranças humanas. Todos nós temos esses mares agitados. Atravessamos, vez ou outra, estamos sempre atravessando o mar. Raramente ele está aquele marzinho sereno, né? Geralmente tem sempre uma turbulência, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, e é por isso que a gente tem que atravessar, né? Com cautela, com segurança e com fé. As inseguranças humanas são esses mares agitados. As ondas, o vento, são as aflições que açoitam todas as criaturas, inclusive nós também. Jesus é aquele amigo que sempre chamamos, a certeza, a segurança. E quando a gente fala Jesus, eu tenho muito medo desse termo segura na mão de Deus, que é tanta gente segurando na mão de Deus, né? E fica difícil a coisa. Porque às vezes Deus nos segura, nos dá as mãos de maneira diferente. Às vezes é até um amigo físico mesmo. É um abraço de um amigo naquela hora que você mais precisa daquele amigo, né? E aqueles amigos que necessitam muito da gente, às vezes a gente até os evita, né? Porque a gente, com as nossas inseguranças, cada qual no seu mar agitado, cada qual quer salvar a sua pele. E às vezes até a gente não tem tempo ou não se apercebe da necessidade daquele amigo. E às vezes é amigo chato, ninguém
nem gosta, né? A chatice realmente é um problema sério, né? E às vezes quando o amigo vem lá do outro lado da rua, se direcionando para você, aí você já pega o telefone, coloca no ouvido, e o troço nem tocou ainda, mediunidade pura. Aí você disfarça para não topar com o amigo, né? Ou ler um jornal, ou alguma coisa assim. E naquele momento, aquela pessoa necessitava mais do seu abraço. Era a mão, você era a mão de Deus, era a mão de Jesus para aquela situação. E você, diante da sua insegurança, né, do seu mar agitado, não se tocou, né, não se deu conta de que era, de fato, você um instrumento que Jesus estava utilizando naquele momento. De certo, quando abraçamos uma pessoa carente, uma pessoa com necessidades extremas, de nós se vai alguma coisa. Jesus, quando foi tocado por uma mulher que sangrava, né, ficou curada, a mulher ficou curada, mas Jesus, no mesmo tempo, falou para Pedro, ele estava no meio de uma multidão: Pedro, alguém me tocou. Ah, Senhor, mas todos me tocam, mas tocou de modo diferente, ou seja, tocou com carência, com necessidade. De mim saiu virtude, dele saiu energia, a energia necessária para curar aquela mulher. Né? Então, esses amigos precisam, mas isso aí é reposto para a gente, né, pela espiritualidade. Ele mesmo, a gente doa aqui e a gente recebe ali na frente. Não precisamos evitar amigos chatos, não. Aliás, Vinícius de Moraes já até classificou os chatos, é uma injustiça, mas ele disse que há vários tipos de chato, mas eu lembro de dois que me marcaram. Que era aquele chato de joelho, que você está sentado do lado dele, você quer levantar, o cara segura o seu joelho e não deixa se levantar de jeito nenhum, né? E o chato do cotovelo, aquele que toda hora segura pelo cotovelo para te falar no ouvido, né? Esses dois tipos de chato aí não adianta nem celular, não adianta nada, porque você pega mesmo. Mas não evitemos os chatos, né? Eles são pessoas carentes, são pessoas em seus mares agitados como nós somos. Pedro é aquele ser individual que chama por Jesus, nós todos chamamos por ele, diante das dificuldades da vida. Tem de medo. Medo é um inimigo invisível, dominador, gente. O medo pode dominar a gente. Todos nós sentimos medo. E quando sentimos medo, nós podemos fracassar diante de uma empreitada. Podemos fracassar por conta do medo. Agora, o medo é somente útil, é somente inútil para nós? Não. O medo faz parte da lei de conservação, né? Uma lei divina, uma lei natural. A lei de conservação para nos mantermos vivos. Então, se nós evitamos as situações de perigo por conta do nosso medo. Geralmente o mais destemido é o mais sujeito a acidentes indesejáveis, né? O medroso geralmente evita determinadas situações. Não precisa ser covarde também, né? Mas você ter cautela é muito conveniente, faz parte da lei de conservação. Sai do seu controle, aí não tem solução. Aí a coisa complica, né? Então esse episódio de Jesus caminhando sobre as águas mostra que a nossa fé é frágil. Basta um probleminha, basta um senão e nós já desmoronamos. Porque nós não construímos a fé bem alicerçada nos nossos corações, né? A fé ela foi construída sobre pilares fracos. Nós pegamos Pedro e eu às vezes, quando eu acabei uma palestra dessa, certa vez, a pessoa falou: você tirou Pedro para Cristo? Não, tirei Pedro para Pedro mesmo, né? Pedro conviveu com Jesus, né? Tirei porque foi exatamente o discípulo que ele elegeu como mais forte em determinadas situações, né? Conviveu com Jesus desde o início, se hospedava na casa de Jesus. Logo após o encontro com Jesus, que se deu a margem dos lagos, Pedro retornava de uma pescaria frustrada, né? E Jesus até recomenda que naquele momento ele entre na sua embarcação com sua equipe e que jogue a rede em uma determinada região, e ele naquele instante faz a pescaria meio incrédulo, mas fez a pescaria que ele disse foi a melhor pescaria daquela época, fez muito peixe, né? E ele começou a se admirar de Jesus, como aquele homem podia convencer com as palavras e era capaz também de enxergar sobre as águas. Não sabia ele do fenômeno da dupla vista que Jesus muito bem exercitava. Não vamos discorrer sobre isso, mas é um fenômeno mediúnico. Jesus utilizava essa prática, né, com muita eficácia, muita eficiência. Então, a partir dali, Pedro vai para a casa de Jesus. Era a base.
ia para a casa de Jesus. Lá chegando na primeira visita, o que acontece? Ele encontra a sogra de Pedro. Eu falei, Pedro vai para a casa de Jesus? Jesus vai para a casa de Pedro. Olha só, não me deixem errado, porque já somos errantes, né? Jesus vai para a casa de Pedro e lá chegando encontra a sogra de Pedro, mesmo porque Jesus não tinha sogra, né? Encontra a sogra de Pedro doente. E naquela época nos pesqueiros, se hoje em dia a higiene já é precária, se chegar numa região pesqueira, né? A higiene já é precária, imaginemos naquela época. Morria-se cedo. Aquela senhora estava ali com uma febre terrível e ele impondo suas mãos a cura. Curou a sogra de Pedro impondo simplesmente as mãos sobre ela. E contam 3 evangelistas, menos João, os evangelhos sinóticos, né? Contam 3 evangelistas, Marcos é até mais enfático, ao dizer que aquela senhora foi tomada de um bom ânimo tão grande que passou a servir a Jesus, que era a visita, e também ao genro. A sogra para servir a visita é fácil, maravilha, mas para servir ao genro são 2 milagres em um. É um bom. Né? E não, nada consta que ela reclamou, serviu sem reclamar. Então, ficou marcante essa cura da sogra de Pedro. Quando Jesus pergunta, quem dizem que sou? Que havia um burburinho na cidade sobre a origem de Jesus. Uns diziam que ele era um charlatão, né? Outros achavam que ele de fato era o Messias. Outros achavam que ele era o Elias, que também foi anunciado que viria antes do Messias, né? E aí Pedro foi o único que diz, que responde, né, que ele é o Filho de Deus, é o Messias. Responde sem titubear. E ele diz que Pedro era pedra, tinha palavra firme, né? Tinha firmeza no que dizia, que sobre ele ia construir a sua igreja. Construir a igreja não é construir nada físico, é construir o ensinamento, plantar o Evangelho. Pedro seria fundamental para isso, como de fato foi depois que Jesus desencarna na cruz. Pedro cuida da casa do caminho, é quem dirige, e junto com Paulo de Tarso, mais tarde, com quem teve algumas contendas, né? Mas junto com Paulo de Tarso, manteve pulso firme e dirigiu os apóstolos e continuou a obra de Jesus, né? Após a crucificação, liderou os 12 apóstolos, né? 12 porque, apesar de Judas ter, né, tirado sua própria vida, Matias, houve um concurso para apóstolos, viu, gente? Tinha um monte de candidato, é verdade. Aí Matias foi o que ganhou, e foi uma briga difícil, que Matias já era mais idoso e não queriam ele por conta da idade, olha só, né? Foi preso várias vezes por ordem dos sacerdotes judeus, né? Quando ele estava na frente dos trabalhos na casa do caminho. Quem é que leu Paulo e Estevão? Muita gente leu, mas quem não leu, é uma obra maravilhosa, né? Um romance psicografado por nosso querido Chico Xavier, um romance de Emmanuel. Paulo e Estevão é assim a obra histórica do Espiritismo, a que eu acho mais importante, porque ela pega aqui os Atos dos Apóstolos, né? E coloca de maneira romanceada e com detalhes novos que lá não há. E é maravilhoso a gente ler, porque a gente descobre essas histórias todinhas, né? Então ele foi preso várias vezes, né? E foi chicoteado, e aí por diante, né? Inclusive Gamaliel, um sacerdote romano, era que livrava de vez em quando o lado de Pedro. Isso depois de dar não sei quantas chicotadas, né? Ele já mais velho, mandar embora, mas você vê que a caridade às vezes é bem disfarçada debaixo do chicote. Quando foi encontrado o seu túmulo lá em Roma, ainda foi muito questionado, porque no século II, muita gente achava que Pedro não seria capaz de ter ido a Roma. Paulo sim, Paulo era culto, né? Foi até preso, era um revolucionário, né? Queria levar tudo, foi preso. A última viagem dele foi preso para Roma, ficou em prisão domiciliar, depois foi decapitado em Roma, mas Pedro achava que ele não teria ido porque ele era analfabeto. Grandes coisas, quase todo mundo naquela época era analfabeto, tanto que tinha os escribas, né, as pessoas que escreviam, né,
E a maioria era analfabeta. Dos discípulos de Jesus, há indícios de que só Mateus era alfabetizado e Judas Iscariotes. Judas, que era um comerciante, e Mateus, que era funcionário público, um coletor de impostos, né? Quando ele naquela época se chamava Levi. O certo é que Pedro construiu a fé em seu coração, apesar de ter negado Jesus por 3 vezes. Não foi uma outra fragilidade de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes quando Jesus foi preso? Jesus já anunciava na última ceia que alguém o negaria por 3 vezes, né? E disse até que seria Pedro. Pedro disse: logo eu, Senhor, sou o principal, sou o mais forte, como Jesus mesmo já afirmara. E ele disse: não, tu me negarás por 3 vezes, antes que o galo cante, né? Tu me negarás por 3 vezes, né? Então, e ele nega. E nega por quê? Nega pelo medo de ser preso também, de sofrer. Você conhece aquele homem? Conhece o Nazareno que está preso lá? Eu não, eu nunca vi. Ele negou por 3 vezes. Quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta e ele se arrepende. De corre a boca pequena, a intriga religiosa, de que Pedro negou Jesus por 3 vezes por conta da cura da sogra, que ocorreu ali na primeira visita, né? Mas isso tudo é intriga. Na realidade, a negação foi por conta do medo. Medo que todos nós temos. Muitas vezes nós negamos coisas que acreditamos por conta do medo, né? Galileu Galilei foi ameaçado de ser queimado na fogueira, né? Por ter dito que a Terra não seria o centro do universo, né? O Sol girava em torno da Terra. E a Terra, eles achavam que a Terra era o centro. Tudo girava em torno da Terra. O conceito de diabólicos. E ele questionou. Não era bem assim, não. Foi para pira de madeira para ser queimado, mas na hora H negou. Negou, disse que ele disse assim: não gira não. Aí mas quando ele botou o pé no chão, falou: mas que gira, gira. Mas também ficou em prisão domiciliar por conta disso, né? Passou o resto da vida dele preso, já era velho. Ele não foi decapitado como Paulo, né? A fé necessita de perseverança. Nós temos que perseverar. E às vezes nós desistimos diante das dificuldades. Há um conto em Contos e Apólogos, Chico Xavier, Contos e Apólogos, Chico Xavier nos traz um conto de as larvas estavam comendo as folhas, como as larvas sempre comem as coisas putrefatas, as folhagens. E ali viu uma sombra, olhou para cima, ficou com medo daquela sombra e ficou ao mesmo tempo com medo e maravilhada, porque aquilo era um animal alado, sobrevoando e belíssimo, todo colorido. E eles perguntam: mas o que é isso? E o animal responde: calma, eu sou uma borboleta, eu fui como uma de vocês, eu também era uma larva, mas aí eu acreditei, aí eu perseverei que iria mudar, acreditei que iria mudar, perseverei, continuei fazendo o meu trabalho, perseverante, mas acreditando firmemente que eu seria capaz de mudar. Aí eu mudei, me tornei assim. Aí as larvas, à noite, terminaram o trabalho, foram descansar, falaram para a chefe da larva. Quem não teve uma larva chefe na vida, né? Falaram para a chefe da larva, a chefe veio: isso tudo é besteira, papel de larva é comer coisa podre, e a gente tem que continuar a nossa vida comendo mesmo, e vão morrer larvas. Foram todas dormir num recôncavo lá da chefe, estava aquela barulheira, foram lá ver, a chefe também estava se modificando, a chefe também estava ganhando asas, se transformando. Mas em vez de transformar naquela borboleta linda que elas viram, transformou-se numa falena, uma mariposa sem jeito, toda cabeludona, né? Algo feio. Então, todos nós nos transformaremos em borboletas, melhoraremos nosso astral, nós seremos, voaremos, nosso espírito se transformará. Mas até quantas vezes, até quando nos transformaremos primeiramente em falenas, e quantas vezes, né? Até chegarmos à condição de borboleta. Ou seja, perseverança é de suma importância. Acreditar, eu tenho que acreditar. Não adianta só perseverar. E trabalhar. Trabalhar consiste às vezes a gente fazer tarefas repetitivas. O que estamos fazendo aqui hoje, se não trabalhando?
Eu do lado de cá, trabalhando juntamente com vocês do lado daí. Todos nós aqui desenvolvemos um trabalho. Richard Simonetti nos conta, um conto chamado A Cadeira Vazia, de que um orador de uma igrejinha do interior estava pregando para o seu público e sempre as pessoas... Também isso acontece, a gente tem cadeira cativa, chega, só senta ali naquela cadeira. E lá acontecia também, não sei se aqui acontece, mas lá em Cabo Frio isso aí é comum, né? Aí, tem gente até que madruga na casa espírita para não perder o lugar. Aí o que acontece? No segundo culto, no outro dia, ele não viu a pessoa. Achou, mas o que houve com aquele senhor? Ele não falta uma pregação. Aí, no terceiro dia, lá não estava aquele senhor. E ele, intrigado com aquilo, resolveu procurar aquele senhor e ir na casa dele. Chegando lá, pensou que iam encontrá-lo caído, doente, mas encontra aquele moço na varanda da casa. Entram até a sala e ele pergunta, mas o senhor estava doente? Tem faltado na nossa igreja? Estava doente, está precisando de alguma coisa? Não, estou com saúde perfeita. Acontece que tudo que eu ouvi lá, eu já sabia. Eu sempre ouço as mesmas lições. E hoje aqui certamente nós estamos ouvindo lições que nós já ouvimos. Sempre ouvi as mesmas lições. Então resolvi não ir mais, vou ficar em casa agora. Aí, ele não tendo argumento, viu uma lareira acesa, foi lá, pegou o atiçador, pegou uma brasa e colocou na soleira da porta, estava ventando muito naquele dia, muito frio. O vento rapidamente foi apagando aquela brasa, foi perdendo sua cor, apagando, e terminou por apagar-se. Não precisou dizer mais uma palavra, aquele senhor entendeu tudo. Nós somos como essas brasas. Para construir a nossa fé, temos que trabalhar, temos que perseverar, temos que acreditar. Porque senão a gente não consegue ouvir as mesmas lições, porque às vezes a gente sai daqui, basta ter a maior onda agitada ali fora, a menor marolinha, e a gente já perde aquilo, já sai da nossa memória e dá lugar a outra coisa. Então nós precisamos estar refrescando a nossa memória com os ensinamentos, mesmo que nós já os saibamos, né? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo? Em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Será que Deus está embuçado em alguma parte? Embuço, né? É aquelas golas antigas que se botavam cobrindo, tudo estava escondido, né? Chamavam de embuço, aquelas golas. Deus precisa de embuço para se esconder da gente? Não, porque Deus não está escondido. Nós mesmos tratamos de escondê-lo. Às vezes deixamos tão bem escondido que às vezes a gente puxa a chave. Deus está exatamente em nós. Nós somos emanações divinas, nós somos partículas divinas. Algo que existe em Deus existe também em nós. Então nós não precisamos procurar Deus onde Ele provavelmente não está, que é longe, é escondido, nos recôncavos. Busquemos nas nossas atividades do dia a dia, na nossa casa espírita, no convívio com a nossa família. Então, gente, construir a fé em nossos corações é um processo demorado. Não é um processo que nasce da noite por dia, que a fé não tem definição, vem para cada um ao seu tempo. Há várias maneiras da gente construir, mas exercitar é nas tarefas do dia a dia. Agradeço a presença de todos, agradeço me receberem com tanto carinho sempre, e peço desculpas se não atendi as expectativas de alguém. Se não gostaram da palestra, venham nas outras, insistam, não venham na minha, venham nas outras, porque aqui tem ótimos palestrantes, e nesse mês de aniversário está repleto de palestrantes bons. Eu lamento não poder estar aqui, estar tão longe em Cabo Frio, e com atividades aos domingos, que você sabe muito bem que eu tenho, né? Então a gente agradece muito e deseja a todos uma boa noite de coração. Muito obrigado.